Big Deals Talks, o podcast do Investidores VC, onde grandes negócios encontram grandes mentes. Numa boa, tem um carinho e um respeito muito grande pelo Borges e pelo Romero do Buscapé, mas eu vendi 30% da empresa por R$300 mil. A ideia, o negócio era a sua ideia vale R$1 milhão. É horrível. Depois eu entendi o que era encargo trabalhista e quanto que ia custar. R$300 mil eu não faço nada. Isso há 16 anos atrás. Mas vou te falar que naquela época esse dinheiro para essa participação era tipo um dos maiores golaços do Golaço. Não, era um golaço. Hoje em dia já não é, mas naquela época isso era um golaço, né? Não, Hoje não é nada, né? e eles falam, pô, a gente não sabia o que a gente tava fazendo, nem vocês, ninguém sabia nada, ninguém sabia nada. Não, e era justamente isso, né? Tipo assim, porra, quando eles falaram 300 mil, depois falaram 500, pô, a gente já, porra, caraca, 500, que maneiro, mano. Não, mas eu quero um pouquinho mais da tua empresa. Aí eles falaram, não, na verdade a gente não quer esse deal, não, a gente quer o passado. Não a opção. É isso ou nada. Aí Foi 500 por quanto da empresa? foi a maioria. A maioria da empresa, tá. Já, com controle já, por mais, tá bom. Então, assim, aí, assim, isso foi um grande dilema, assim, a gente olha pra trás, putz, a gente fez certo, errado, assim, cara, na época não tinha opção nenhuma, assim, era isso, nada, Mato entendeu? alto demais, E assim, olhando, né, a gente também fica pensando assim, putz, a gente quer ser, né, a galera fala assim, quer ser a cabeça do elefante ou o corpo do rato, assim, cara, prefiro ser um negócio pequeno de um negócio gigantesco, entendeu? Do que, porra, você vou ter 100% de uma companhia que não vale nada, entendeu? Então, eu acho que talvez se a gente tivesse ido para 21/2 com menos capital, eu não acho que a gente teria chegado onde a gente chegou, entendeu? A gente não teria quebrado a arrebentação. Eu acho que tem um outro aspecto também, que você tava com eu esqueci qual é o nome do founder da PaySafe mesmo? O Marco. Então, é uma pessoa que tem uma ambição diferente. E aí eu acho que esse drive, e ele já vinha com um pouco de uma experiência cultural. Microsoft, né? Microsoft, trabalhou com o Bill Gates. Ele trabalhou com o Bill Gates. Então, assim, é um negócio. Esse cara, naquela época do Brasil, Era no Rio, você não ia achar uma pessoa, Exato. entendeu? Não tinha. Tanto que ele era diferente. Ele era um espécime diferente, né? Isso. A gente olhava. O Marco, cara, tipo assim, ele te convence de tudo, assim. Porque, cara, ele foi um dos maiores vendedores que eu vi na minha vida, assim. Eu tiro o chapéu pra ele é um puta vendedor, assim. Era um Então, assim, eles foram nossos, o Marco, o Ben e o Ram, eles foram nossos primeiros mentores, assim. Acho que os primeiros anos da empresa foram, assim, 100% mentorados, assim, Legal. consultados por eles, assim. E graças a Deus, assim, de ponta a ponta, a gente nunca teve nenhum investidor, assim, ruim, sabe? Desalinhado. Então, eram sempre pessoas que agregavam discussões estratégicas, ajudavam a gente a crescer. Isso você deu muita sorte, porque muitas vezes esse tipo de pessoa, né, eu acho que, assim, tem muitas partes meio abençoadas, né, da sua história, assim, como você conheceu o seu co-founder, o fato de você ter vendido muito da tua empresa no começo e uma major stake, mas para pessoas do bem. Porque às vezes o que a gente mais vê aqui é o caso de alguém que vai lá, pega o controle e o cara, tipo, ele afoga, vai no jiu-jitsu com o founder e tal. É isso. E assim, por trás do grupo Xangô ali, putz, tinha Redpoint, né, e tudo mais, assim. Então, tanto que quando a gente fez o Seed, acho que foi um ano depois, já veio a Redpoint para fazer o nosso Series A. Já tá todo mundo conectado, assim. Então, o Series A foi diria que não foi uma captação difícil pra gente, assim, né? Tava muito ali já no fluxo, assim. Mas assim, voltando um pouco, né, pra história do Seed, a gente captou o Seed para lançar o produto, para provar ali que, né, a gente tinha alguma coisa relevante pro mercado. E o Seed, ele foi dividido em 2 tranches. Então, eles iam dar, tipo, R$250 mil. E se vocês batessem essas metas aqui, a gente ia te dar a outra metade de 250 É o mil. Casas Bahia, né, o investimento parcelado ainda. Parcelada. Não foi legal, a gente não gostou. E a meta era 300 mil usuários. Tipo assim, cara, a gente ia ter que fazer em um ano 300 mil usuários, e a gente, assim, com zero. Nós tinha 5 amigos meus na plataforma. E a gente desesperado, né, para poder fazer o negócio funcionar, para conseguir, puta, tinha 500 usuários, 1.000, 2.000, até que no momento a gente fez um growth hack na época era mais Facebook, né, que o pessoal usava. Já era pós-Orkut, é isso mesmo. E aí, não sei se vocês lembram, mas tinha uns apps dentro do Facebook, você conseguia construir um iframe ali dentro. Sim. E uma vez eu recebi uma viralização de uma notificação no Facebook, no mundinho, de um aplicativo que estava spamando todo mundo, convidando para usar aquele app. Então eu desenvolvi um aplicativo dentro do Facebook, e na época tinha uma brecha na API do Facebook que você conseguia disparar um convite para todos os seus amigos da tua rede. Eu fiz a mesma coisa com a minha primeira startup. Aí, ó. Porque era a época. O que eu falo da história? Eu falo assim, cara, quando era o Facebook, tava na época de move fast and break things. E aí, we took the broken things and got shit done. É tipo assim, é isso mesmo.
E aí no app era assim, tipo, Tinha muita vulnerabilidade de segurança com o muito, Pay. muito. É. E aí, tipo assim, o app era assim, cadastre-se no passeio direto. Quanto mais pessoas você convidar, mais conteúdos você vai achar, alguma coisa assim. Então o cara clicava num botãozinho só, convidar, e eu automaticamente disparava para, sei lá, 500 amigos do cara, uma notificaçãozinha. Que delícia. Tudo bem. Cara, viralizamos, assim, a gente cresceu de, sei lá, de 0 para 200 mil usuários, assim. O site caindo, nada funcionando, ninguém usando o produto, mas assim, tinha cadastro, tinha e-mail. E aí com isso a gente não chegou nos 300 mil, a gente chegou em 200, aí falou, pô, 200 tá bom, toma aqui os outros 250 mil reais. Essa que foi a historiazinha ali do Maneiro, início. maneiro. E me diz uma coisa, nessa jornada após esse primeiro desafio de fazer a moto pegar o 0 to 1 ali, e aí vem um dinheiro numa época, eu tenho várias perguntas sobre isso aqui, mas eu entendendo sobre a jornada, depois disso, as jornadas de captação, fundraising, elas foram acontecendo, o negócio foi se encaixando ou tiveram momentos assim do tipo, putz, cara, teve uma hora aqui que assim a gente quase morreu umas 3 vezes de verdade. Queria entender um pouco dessa jornada após o start, assim, Boa. como que foi a linha do tempo? Eu diria que o Seed, assim, foi muito a sorte da gente estar no momento certo ali, né, conectado com o Marco, eu trabalhei um mês lá na empresa e tal. O Series A, ele veio, né, com a Redpoint, que tinha uma relação já muito próxima da gente, então, eu diria que não tô falando que foram captações fáceis, obviamente, mas elas vieram de uma forma menos dolorosa. Agora dali pra frente foi guerra, porque aí você, né, tá no mundo e a gente não monetizava ainda nessa época, a Passeio Direto chegou em 2014, milhões de usuários, mas a gente não monetizava, era uma rede aberta. Na época tinha muito isso, né, pô, tinha época já Facebook, WhatsApp, empresas, milhões de usuários que monetizavam tanto, então era mais aceitável naquela época, assim. E a gente chegou em 2015 mais ou menos, com zero de receita, caixa começou a terminar do Series A, e falando assim: "Bom, Vocês captaram quanto no Series A? foi 2,2 de real". É, mais ou menos isso. E aí, caixa acabando, falamos: "Pô, vamos agora levantar nosso Series B para começar a provar que a gente consegue fazer dinheiro". E aí foi, pô, a época de Olimpíadas no Brasil, a época de foi a eleição da Dilma na época também, então, assim, todos os investidores pausaram, falaram: "Cara, por enquanto não, a gente tá muito, né, em dúvida sobre o que vai acontecer com o Brasil". E aí o dinheiro acabando, dinheiro acabando, dinheiro acabando. Cara, amor, foi isso, assim, foi coisa de um mês para terminar a grana. No finalzinho, no finalzinho, fechamos o round, e aí entrou a Valor Capital, entrou a Bozano, a atual Crescera, e o Chegg, que era uma empresa de capital aberto americana também, putz, gigante, também investiu. E aí nessa época a gente captou uns $5 milhões mais ou menos. E, cara, a partir dali deu um super respiro, mas ali foi um momento, assim, de quase quebra, assim. Um mês, hein, cara? Imagina Um a mês. tensão, assim, do tipo, Não, sair de vou quebrar pra $5 milhões no não, assim, a gente sentou, eu e o Rodrigo, a gente sentou: "Putz, cara, acho que é isso. Putz, se acabar, então a gente vamos pro Vale, de repente começar esse negócio de novo lá do zero e tal", O mas que que vocês tinham na época? O que que vocês tinham de produto entregando valor? O que que vocês, tinham como carga, assim, para falar: "Cara, isso aqui é um baita do negócio. Olha o que que a gente tá transformando na vida dessas pessoas. Olha", tinha tinha uma máquina bem azeitada de valor para o cara, mas não capturado, né, porque vocês estavam ainda sem monetizar. E o que que foi fundamental para a rodada acontecer? O que que vocês ancoraram? Vocês falaram: "Bicho, agora que a gente aprendeu esse negócio aqui, se você der essa grana, a gente chega aqui"? boa. A gente nessa época, no final do Series A, né, quando estava acabando a grana, já tinha muito valor, provado, assim, a gente já tinha milhões de usuários, eh, mensalmente usando a plataforma e recebendo valor. E era basicamente uma rede com um monte de conteúdo, né, para universitário, o pessoal colaborava, um ajudava o outro e tal, então esse valor estava super entregue, só que Legal. era tudo de graça. Então, o nosso pitch era muito em cima disso, assim: "Putz, a gente tem uma coisa que tem um valor enorme para os usuários", e a gente tinha nossas ideias de monetização, mas, assim, nada provado, assim, a gente falava: "Ó, a gente pode ir por esse caminho, pode fazer isso, 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 isso", e a gente tinha que convencer os investidores de que, cara, isso aqui ia funcionar, né. E aí, como toda startup, assim, tentamos umas 5 formas de monetizar, nenhuma funcionou, até que uma teve tração e a gente seguiu, entendeu. Então, mas foi bem crítico, foi bem crítico. O que que deu certo na época? De monetizar, assim, cara, foi quando a gente colocou a assinatura, foi quando a gente Acho que antes de falar o que deu certo, falar que não deu certo, assim, a gente tentou fazer uma plataforma de recrutamento para poder ligar empresas nos alunos, não funcionou, perda de foco, um outro mercado, recrutamento, putz, era um outro bicho, tentamos cobrar da empresa, tentamos cobrar do aluno, nada funcionava, tentamos fazer ads,
Mas, assim, a grande realidade é que, pro tamanho da empresa que a gente queria virar, é um tráfego muito pequeno, entendeu? Precisa ser um negócio global, assim, para poder ter um dinheiro. E a gente tinha uma coisa, assim, meio filosófica de não querer cobrar do aluno, porque a gente era aluno, putz, o aluno é ferrado de grana e tal, então, pô, que a gente não quer cobrar do aluno. Só que, cara, a empresa chegou num ponto que, bom, tem aquela solução que a gente não queria, que é começar a cobrar do aluno, fazer um plano de assinatura. E aí a gente começou a ir nesse caminho de fazer um plano de assinatura que limitava algumas ferramentas e tal, a gente começou bem devagarzinho e começou a fazer uma grana, recorrência é vida, né, aquele negócio ali entrando todo mês, e a gente começou a otimizar, né, as conversões da plataforma inteira. Como a gente tinha milhões de usuários, cara, cada 0,1 de conversão otimizada é grana, entendeu? Então, e aí o processo pós-Series B, com a grana que a gente usou, foi monetizar, porque a gente não quer quebrar, quase quebrar de novo. E foi um processo de otimização de funil, de putz, topo do funil, usuário pra caramba entrando, qual é a coisa certa que eu fecho na plataforma, qual é a coisa que eu abro, é freemium, é free trial, limito A, B, C. E aí em 2017 a gente finalmente chegou no break-even, foi, putz, um dos momentos mais maneiros da companhia. Que maneiro. E dali pra frente, assim, a gente foi crescendo e reinvestindo para poder crescer mais ainda. Como que vocês, assim, como founders de primeira viagem que foram tendo essa história, como que você vai aprendendo a ser um founder melhor e construir uma cultura que você tem orgulho na tua empresa? O que você falou é total razão, assim, no começo a gente não sabe nada de nada, assim, eram 2 moleques que não trabalharam muito e meu sócio nem tinha carteira de trabalho, e e e na época não tinha muito curso no mercado, não tinham vocês para poder ajudar a gente a captar, não tem, tipo assim, essa Hum. coisa de 40 podcasts explicando todas as isso, histórias. pô, falar de Hã. product management, falar de, puta, lean startup, sabe, tipo assim, era muito pouco difundido naquela época, assim. Então, assim, era basicamente tentativa e erro, olhando muito conteúdo que a gente achava na internet, tentava, A, B e C, isso aqui funcionava, isso aqui não funcionava. Eu diria que, assim, acho que uma das maiores qualidades que um founder precisa ter é a capacidade de estar aprendendo o tempo todo muito rápido e tentando coisas o tempo todo. Porque, tipo assim, você vai tentar 10 coisas, cara, 9 não vai funcionar, uma vai. E você tem que ter essa resiliência de ficar nesse ciclo infinito, assim, é um jogo infinito, entendeu? Que você vai estar sempre tentando fazer o negócio acontecer. Então eu diria que essa capacidade de aprendizado, assim, foi o que foi o maior diferencial pra gente, assim. Agora, pô, hoje em dia, cara, com tanto conteúdo na internet, as coisas ficam muito mais fáceis, assim. Mas, não tô falando que é fácil, assim, né, mas, tipo assim, acho que esse lado de ter, né, mais conteúdo acho que ajuda, né. Sim, sim, com certeza. Agora, a maneira como você, operacionaliza isso, vocês tinham rituais específicos ou coisas que você transmitia para o time? Você falou, por exemplo, acho que lá atrás estava contando quando você estava fazendo informática versus a galera da ciência da computação. Para mim, por exemplo, um momento categórico que teve foi quando eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade. Eu fiz jornalismo, né, mas eu fiz um Uhum. documentário sobre como a internet influenciou a vitória do Obama em 2008. Foi a primeira vez na minha vida que eu dei tudo de mim na arena. Eu, assim, fiz o máximo que eu podia e, assim, a real é que de todos os meus colegas de sala ali, aí outwork todo mundo. Então eu tirei 10 do TCC e aí o meu foi um documentário que a gente foi shortlisted como o melhor documentário do ano no Festival do Cinema de Gramado, como universitário. Esse feeling, você fica viciado nisso, quando você percebe que você fala: "Cara, se eu dou tudo de mim e a coisa dá meio que melhor e dá certo", você volta pra isso, né. Tá. Então não sei se você teve momentos que você falou assim: "É assim que tem que ser, desse jeito que eu educo meu time", entendeu, que você falou: "A gente tem que ser desse jeito, é assim que vai funcionar, vamos dar o nosso máximo". Como que você vai construindo essa cultura, né, porque a empresa tem vocês, mas vocês não fizeram isso sozinhos. Sim, exatamente. Aí eu acho que muda muito com o tempo, assim, acho que o André e o Rodrigo de 2012, putz, era um, em 2013 é outro, 2014 é outro, 2015 é outro. E no começo, assim, eu era um CTO com zero expertise, então, assim, eu lembro de aprendendo que era agile, sabe, o que um product owner faz, o que um scrum master faz, tipo assim, gente, eu comecei e não sabia de nada. Hoje parece assim: "Pô, nossa, como é que o cara não sabe isso? O cara tá fundando uma empresa e não sabe isso", e aí depois veio aquele modelo dos squads, do Spotify, acho que foi 2014, mais ou menos, 2015. E aí: "Putz, como é que eu vou aprender isso aqui? Como é que eu transfiro isso pra dentro da minha operação?" E aí começa a ter os embates entre os times e tal. E o tempo todo essas coisas é uma tensão constante, assim. Assim, eu no início era um CTO muito mais técnico,
Mas eu diria que já em 2013, um ano depois, eu descobri o que era produto, que era uma coisa que não sabia o que era, e eu me apaixonei por essa parte de produto, assim. Então eu era uma pessoa que, acho que o fato de eu ter desenvolvido a primeira versão do Passe Direto, pensando como é que junta as peças, eu acabei criando mais esse gosto de como é que eu consigo, construir a coisa certa para o público certo. Eu sentia que meu maior impacto que eu poderia ter na companhia era decidindo o que fazer e não tá fazendo ali no dia a dia, né, programando. Então, 2013 acho que foi a última linha de código que eu escrevi na Passe Direto, por exemplo, e dali pra frente eu fui me tornando, um CTO com uma bagagem de produto cada vez mais forte e de growth também, porque, o nosso crescimento sempre foi 100% orgânico, então a gente teve que aprender como crescer sem usar dinheiro. Então na época teve esse hack lá do Facebook App, depois a gente começou a trabalhar outros canais para poder fazer crescer. Então eu era esse cara sempre tentando pensar como é que eu faço o business crescer, como é que eu faço um produto cada vez melhor, o que eu tenho que desenvolver de feature para o usuário, porque todo mundo pede tudo, o meu time quer, que a gente desenvolva tudo, mas não dá para fazer tudo, entendeu? E aí, assim, a cada momento eu ia entrando nesses buracos. Putz, preciso aprender sobre produto, preciso aprender sobre design, sobre dados, como é que eu faço um teste AB? Pô, na época a gente também não tinha teste AB, depois a gente rodava, putz, centenas de testes AB, né, por ano. Então, eh cada coisa dessa foi aprendida, assim, sozinho, não foi alguém que sentou lá com a gente para ensinar. Então, eu diria que foi mais ou menos por aí, assim, mas tiveram vários momentos desses, assim, que você precisava entrar e aprender tudo para poder fazer aquele próximo passo, assim.